Estamos iniciando mais um programa, Momento de Tecnologia, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E hoje temos uma satisfação de receber uma família de amigos, né, tradicionais dentro da área de engenharia, que é a família Carmona. Hoje tem o nosso amigo Tiago e o Thales. Prazer em recebê-los. Foi uma satisfação trazê-los aqui para a gente conversar um pouco sobre um pouco da tecnologia que a gente tem aí pela frente. Eu tenho uma pergunta clássica, né? A gente pergunta por que enveredaram para a engenharia, né? Então, o Tiago está com a palavra. Eu, como engenheiro, vou ser o primeiro a falar. Agradeço aí o convite de vocês. É um prazer estar aqui colaborando com a televisão. A influência, realmente, a gente, quando pequeno, atento às influências externas aí, né? Meu avô materno é espanhol, toda a nossa família veio da Espanha. A gente até hoje é muito arraigado ainda com a cultura europeia, principalmente a espanhola. Meu avô veio pequeno para o Brasil e ele foi pedreiro. Ele era pedreiro, muito caprichoso. Ele era albañil, né? Como ele falava, né? Então, começou daí a influência. E o meu pai realmente tem uma trajetória muito reconhecida. Ele se tornou engenheiro, formado pelo Mackenzie, estudou também na Espanha, fez pós-graduação, mestrado, doutorado na área de edificações, né, de estruturas. Então, nunca houve uma cobrança assim explícita, né? Mas a gente, atento a esses estímulos, eu acabei seguindo os passos. Não seguindo, né? Cada um tem que traçar a sua própria trajetória, né? Mas fui influenciado e estamos aí na área. Foi isso que basicamente me trouxe à área de engenharia civil. Legal. E também, de minha parte, é um grande prazer estar aqui, Paulão e Paulinho. Agradecemos assim, imensamente a oportunidade de estarmos aqui com vocês, batendo esse papo, até porque nós temos um carinho muito grande por Osasco. Osasco é uma cidade que está em franca expansão. Nós acompanhamos, porque nós temos vários clientes, né, Tiago? Vários clientes que são da cidade de Osasco. Nós fornecemos projetos para várias construtoras, grandes construtoras aqui de Osasco, construtoras tradicionais de Osasco. Aproveito para deixar um grande abraço a todos os nossos amigos construtores aqui de Osasco. Não vamos citar nomes agora, mas a todos eles. É um grande prazer. Eu acho que o principal para nós é prestar um bom serviço, prestar um bom trabalho para a população, para os nossos clientes. Então, isso é uma satisfação muito grande, fazer parte da história de Osasco também. Eu não sou engenheiro civil, mas eu sou administrador de empresas. E administro uma empresa de engenharia há 30 anos. Isso. Então, eu sou praticamente um engenheiro formado honoris causa, né, de estar participando diariamente com essa área de técnica, né, de tecnologia. Mas foi tentado, viu, Paulinho? Foi tentado, me colocaram sentado lá nos idos de 1980, me colocaram sentado numa prancheta, com uma régua, aquela régua, né, paralela, me deram um normógrafo, me deram esse camarada é velho, viu, Paulinho? Isso aí. Eu estou bem conservado, viu, mas já estou meio passado, viu? Me foi dada uma borracha de areia, uma gilete e um litro de benzina. Isso, e um papel vegetal para raspar. O pior de tudo é que eu já usei tudo isso também, Paulinho. Esse é o pior de tudo. Você é velho. É típico, né? Porque o pai professor... Pois é. E o que aconteceu foi que, por algum tempo, eu me interessei, aprendi a trabalhar com normógrafo, limpei, risquei corrigi muita folha de vegetal, mas tinha lá no cantinho um computador CP500. Não sei se vocês chegaram a conhecer esse equipamento, que rodava com disquete no equipamento. Tinha lá no cantinho do escritório um computador CP500 e, determinado dia, eu comecei a mexer ali. Ali eu fui me encantando por essa parte mais organizacional.
eu falei, olhava aquilo tudo funcionando e falei, isso aqui dá para ser diferente, dá para fazer isso de tal forma. E aí eu acabei falando para mim mesmo, vou trabalhar junto, mas vou tentar fazer de outra forma. O escritório de engenharia, eu sei como é, né? A gente tem tudo espalhado, alguém tem que organizar. Pois é. Mas hoje aqui, Paulo, só está faltando o Thomas e o seu Antônio. O seu Antônio Carmona. O seu Antônio é o Pater Famílias. Pater Famílias, ele aliás, vai estar nos vendo também. Um grande abraço a vocês. Fica já o convite para ele vir aqui ao programa, também que é uma referência, né? Uma pessoa que é referência no mercado. E você falou, olha, eu tenho grandes amigos aqui. Se você não quis citar, eu vou citar. Pode citar. O Jean Paul Cutrona, o Luciano Camandoni, o Nelson Lacotice, a Dampris, o Pedro Seferian, o Dante Seferian. Está bem familiarizado. São grandes amigos. Na verdade, é uma grande família. Mendes Saldi, Carlinhos, irmãozão. Todos esses aí. Muito bem. Legal. Mas olha, é uma alegria receber vocês e tem muito a ver mesmo com o nosso programa, que essa questão, né? Quando vocês colocam as coisas da régua T, o normógrafo, são coisas para os jovens que estão nos assistindo, vejam, ouçam pelo nome, vão em algum museu para vocês verem. Poxa, aí também não, né, Paulão? Vão em algum museu. Ou se não, joga no Google, tem uma remota possibilidade de ter alguma coisa sobre isso. Isso é uma boa ideia para a nova série da Associação dos Engenheiros, a gente colocar esses instrumentos arcaicos, colocar uma prancheta naquelas, né? Idade da Pedra. Museu da Tecnologia. Idade da Pedra. É que a tecnologia, ela anda muito rápido, principalmente na nossa área, né? De engenharia, arquitetura, né, Paulo? Não, e nessa parte que vocês atuam especificamente, que é a parte estrutural, né? Imagina, né, os cálculos que a gente fazia. Perfeitamente. Né, que aquele que tinha uma HP, nossa, era o rei da classe. Então ele já estava lá agora planilhas, né? Montava aquelas planilhas. E a coisa anda realmente muito rápido, né? E parece que ela está acelerando, né? Porque vocês viveram essa transição. Mas é gozado, porque nós, apesar de mais novos, vivemos tudo isso. A gente teve essa... Eu acho que isso é um privilégio. Legal. Por quê? Eu não passei pelo cartão perfurado. Você talvez tenha vivido essa época. Né? Você, meu pai. Mas nós trabalhamos dessa forma. Normógrafo, gilete, tudo feito à mão. E na parte, como você estava citando, da análise estrutural, isso realmente foi um boom. Por quê? Nós calculávamos edifícios, obras extremamente complexas, fazendo simplificações, análises pontuais, né? E isso, na última década, evoluiu de uma maneira bárbara. Tem o lado positivo, né? A gente tem que saber usar, pontuar as coisas, porque as ferramentas computacionais vieram a dar para a gente possibilidades que antes nós não tínhamos, né? Em termos de análise estrutural. Então, qual que é o lado ruim disso, né? O lado bom é que a gente consegue sofisticar mais as análises, sofisticar os cálculos, vencer vãos de pontes, construir edifícios mais altos por conta dessa tecnologia. Vou lhe confessar um fato, né? Quando a gente fazia no desenvolvimento, né? Você falou aí pontual, né? Aí você chegava lá, um ponto não estava fechando, então você tinha que refazer tal. Aí quando você chegava, que você conseguia passar aquela estrutura, né? Aí poderia vir uma ideia, assim, por que não ter um espaço, um vão maior? Mas às vezes até por preguiça de começar retomar, né, o trabalho. Não se fazia. Hoje a tecnologia, esses instrumentos vieram nos alicerçar, né? Com o fato assim, não, podemos até fazer esse espaçamento maior, perfeitamente, tal, que nos auxilia. Você tem agilidade na análise. Mas o mais importante, que eu acho que aí que pega, né, é o conceito, né? O engenheiro hoje que vai se formar, ele tem que ter a parte conceitual, porque os instrumentos estão cada vez muito mais rápidos. Perfeitamente. Antigamente nós citávamos, né, que um computador, nossa, um HP, pelo amor de Deus, o computador ficava reservado numa sala específica, né? Hoje, você tem quase no celular,
através de aplicativos, Sem dúvida. esses recursos. Perfeitamente. Então, mas, se não tiver a parte conceitual, não adianta nada, porque os instrumentos estão aí, né? Exatamente. Agora, é aquela coisa, isso é uma ferramenta e a gente tem que saber como utilizá-la da forma correta. Né? Infelizmente, até por pressão do mercado, né, as ferramentas são usadas para o quê? Para que você possa fazer mais rápido. Né? Então, ao invés de você ter um período para desenvolver o projeto, usar as ferramentas para fazer soluções diferenciadas, aperfeiçoar a sua análise, não. Você tem que usar a ferramenta para que seja mais rápido. Então, o seu trabalho passa a ser medíocre e rápido. Né? E não um bom trabalho melhorado com essas ferramentas computacionais. E tem um detalhe, né? Às vezes, quando você dá uma resposta rápida, não tem o valor devido. E vem aquela questão, para o Thales refletir com a gente aí, vem aquela questão que as ferramentas, às vezes, per si, elas não falam sozinhas, ela precisa ter um conhecimento. Tem muitos jovens que estão nos assistindo que tem como referência as pessoas que vêm aqui, né? Então é interessante estudar muito, né? Não tem como, tem só a ferramenta, eu vou usar. Precisa ter o conhecimento ainda. É interessante ser usado a tecnologia com responsabilidade, saber o que o Thiago está dizendo, né? Saber o porquê, não só para atender o mercado, mas para usar também. Não é verdade, Thales? Porque, no fim, o programa, se você não souber como utilizar, ele vai soltar uma resposta lá na frente que, se você confiar cegamente nela, você vai estar colocando em risco a vida humana. A engenharia, isso é um ponto importantíssimo, a engenharia e a arquitetura, o urbanismo, né? A construção civil, ela está diretamente ligada com a vida humana. Quer dizer, se há um colapso de uma estrutura, você está provocando mortes. Nós vemos aí, quantas notícias nós temos aí de vidas perdidas por conta de talvez uma confiança num instrumento, numa tecnologia que foi relegada, né, à parte conceitual. Então, isso é muito importante. Olha, e aí aproveita, falar de conhecimento, eu quero pontuar aqui, Paulo, o senhor Antônio Carmona, esses dias, ele fez deu um curso lá na Bahia, em Salvador, de recuperações de estruturas de concreto, né? Não sei se foi uma aula inaugural, mas é para ilustrar, porque é uma pessoa que tem 73 anos, um profissional que está na ativa e está sempre se atualizando. Não tem como ser diferente. É como um médico, né, gente? É como um médico que, se parar... Eu tive aula com ele. Tive aula com ele, então... Aí já é uma boa referência. Com certeza. E é interessante o seguinte, né, que isso em nível acadêmico, né, eu já dei aula, vocês também já deram aula, o aluno chega para você e fala assim, qual é o software que você usa? Não, aí a gente já tem a solução. Não. Eu falava assim, eu dava aula de estrutura, coincidentemente, e falava assim, não, eu não sei calcular. Eu dei uma aula que eu falei assim, eu não sei calcular, tem um aluno que levantou, então o que você está dando aula? Você não sabe calcular? Eu falei, não, o mais importante para vocês é saberem o conceito de como essa estrutura está se comportando. Aí depois vocês utilizam um instrumento para fazer os cálculos para você. Perfeitamente. Entendeu? Aí o cara sentou a poeira e falou assim, bom, então vamos aprender agora como é que é um comportamento estrutural, né, para poder chegar. E vocês hoje têm uma empresa que exatamente faz soluções estruturais, né? A Carmona Soluções de Engenharia. E Paulinho, é muito importante também quando você fala isso, não somente na hora de construir. Thales, eu vou te pedir um minutinho. Vamos deixar isso para o segundo bloco, porque o primeiro bloco já acabou. E aí nós seguramos o nosso telespectador, aí não saia daí que nós já voltamos, né, Paulinho?
A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando do intervalo do nosso Momento Tecnologia, o programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. E você que nos ouve, que nos vê, sempre na hora de contratar um profissional, exija dele a ART, Atribuição de Responsabilidade Técnica. É a garantia do serviço que você está contratando. E você, amigo profissional, na hora de preencher a ART lá no campo 7, mencione a cidade de Osasco ou o 038, que você estaria contribuindo para a associação e, fatalmente, isso retornando para você. E agora, retomando, o Thales estava falando sobre um assunto que nós entramos no intervalo. Exato. É um assunto muito importante que o Paulão havia levantado, que é o momento onde o conceito prevalece acima da ferramenta de utilização, né? Aquele resultado. Porque nós estamos tratando de vida humana. E hoje, além disso, além desse resultado final, nós temos uma grande preocupação, que é a vida útil, é a durabilidade das estruturas. Não é? Nós temos que nos preocupar no início, na hora que nós estamos fazendo o projeto, o cálculo estrutural, para ver até quando, que tipo de vida útil, o Thiago vai ampliar esse assunto agora, que ele é especialista nisso, qual é a vida útil daquela obra. Porque nós queremos, na verdade, dar durabilidade para ela. Perfeitamente, né? Durante muito tempo, o concreto surgiu, né? O concreto armado, protendido, como sendo estruturas perenes, né? Ou seja, elas são eternas, né? O concreto é formado de elementos minerais, e aqui não se deteriora, então as estruturas são perenes. E não é o que a gente acabou observando, né? Ao longo dos anos. Bom, então desenvolveu-se uma disciplina relativamente nova, né, vamos chamar assim, que seria a patologia das construções, que estuda justamente como reabilitar, né, e também como prevenir a deterioração das construções. Então, nós temos grande especialidade nessa área e pesquisamos esse tema, né, e atuamos fortemente no mercado da construção nesse segmento. As estruturas civis estão aí expostas aos mais diversos tipos de agressões, né? O ambiente urbano é um ambiente menos agressivo, o ambiente rural ainda menos agressivo. A nossa norma de projeto de estruturas, né, NBR 6118, hoje já está remodelada, né? Já aborda explicitamente esse tema da durabilidade. Mas é o seguinte, tem estruturas que estão expostas a ambientes extremamente agressivos, né? Onde, quando não são tomadas medidas específicas para a garantia da durabilidade, elas realmente refletem o quê? Num custo muito elevado. Elas não cumprem com a função para o qual elas foram projetadas, porque elas se deterioram muito rapidamente. É o caso de estruturas industriais, por exemplo, fábricas de papel e celulose, né, que manipulam ali o cloreto, produtos químicos que agridem de maneira muito rápida as estruturas. Tiago, desculpa te interromper, mas eu queria trazer para uma realidade nossa, muito prática, saindo um pouco da academia. Nós tivemos recentemente, foi noticiado internacionalmente até, aquela ponte lá da Marginal, que teve um acidente, teve fogo, 2 caminhões colidiram, tal. Ela ali, para todo mundo, ela estaria condenada. Eu queria que você comentasse aquele caso em cima do que você está falando, porque tem uma poluição que degrada, natural, e é constatado, é o que você está dizendo, as estruturas
tanto metálicas como de concreto, a própria poluição, enfim, toda o ambiente, né? Mas eu queria que você comentasse, à luz do que você está dizendo, aquele acidente lá naquela ponte. Perfeitamente. A gente tem, como você estava citando, a própria degradação natural, né, do meio ambiente, e nós temos a ocorrência dos sinistros, né? O sinistro aí realmente é uma coisa pontual, é um acidente, que pode ser o quê? Um impacto, um incêndio, como nós temos alguns casos esse ano estamos trabalhando. Como eu disse, impacto, incêndio, uma explosão, né? Alguma coisa pontual que realmente danifica a estrutura naquele momento. No caso ali da ponte, realmente foi um sinistro, um acidente, infelizmente lá carregado com combustível, acabou incendiando a estrutura. Mas é o seguinte, hoje a gente dispõe de tecnologias de investigação, né? E medidas reparatórias específicas com materiais especiais, né? Que permitem a reabilitação das estruturas. Então, quer dizer, além da investigação perfeita, você tem a reabilitação dela também. A reabilitação da estrutura. Então, isso já está em andamento. Tem aí empresas altamente especializadas que estão fazendo, já o projeto está todo desenvolvido e já está em andamento lá no local. Eu lembro, Paulinho, nesse caso, é um caso de acidente, né? Mas a deterioração, principalmente na indústria de celulose, uma vez eu fui chamado para fazer um serviço de uma recuperação de uma laje, exatamente onde ficava a compostagem de um papelão. Que os gases químicos deterioraram completamente a laje. Mas não foi só esse fato. O fato era que não poderia parar aquela máquina. E como é que você troca uma estrutura com a máquina funcionando? Trocar o pneu com o carro exatamente. Nós tivemos que fazer uma proteção para a máquina continuar trabalhando para poder trabalhar. Exatamente. Tirar a laje e fazer a nova. Esse é o impasse. Outro fato que eu também acho que é coisas que a natureza está ali constantemente, a ação da água do mar, né? Na estrutura de concreto. Uma vez, nós fomos também lá um tempo atrás chamados para fazer a recuperação dos dormentes da onde corria as pontes de tiragem dos navios. Sim. Certo. Shiploader. Então, são coisas, detalhes que a gente às vezes não depara nisso numa construção normal. O meio ambiente, você falou, a agrícola é quase tranquilo, o campo é uma maravilha. Né? A cidade já tem uma certa agressão. Agora, quando você vai nesse ambiente, a coisa é complicada. Muito rápido. E aí que vocês atuam, vocês têm essa ação. A gente tem essa atuação forte na área portuária, que tem essa dificuldade que você estava citando. Muitas vezes a obra tem que conviver com navios enormes, né? 100, 120 mil toneladas, aportando 200 metros de comprimento. E a obra, muitas vezes, é de ampliação. Então, você trabalha, o navio sai, ele vai acostar, você tem que te desmobilizar o pessoal da obra, o navio sai, você entra novamente na obra, é bastante complicado. Agora, eu queria citar o seguinte, obras portuárias, realmente é um ambiente extremamente agressivo. Então, uma obra feita sem os devidos cuidados especiais, ela pode durar aí em 3, 4 anos, ela já estar demandando de intervenções de recuperação. E como nós atuamos muito na tecnologia de corrosão de armaduras, meu pai estudou fora, meus irmãos também, e a gente gosta de trazer essas tecnologias para o Brasil. Então, tem uma obra inédita, onde nós usamos pela primeira vez um dispositivo especial para inibição da corrosão, que se trata de um ânodo de sacrifício. Então, durante o processo de recuperação, nós inserimos dentro da estrutura pequenos ânodos à base de zinco, né, conectados eletricamente com a armação da estrutura, para que, ao invés da armadura corroer, o que vai perder massa são justamente esses ânodos. E esse tipo de ânodo com alta massa foi a primeira vez que foi utilizado aqui num porto aqui no Guarujá. Como é o nome repete, por favor. É um ânodo de sacrifício. É um elemento que ele é sacrificado
Você vê, no lugar da coloca estrutura. um elemento que vai ser sacrificado e protege Para proteger a armadura. E eu queria aproveitar e fazer Legal. um link no seguinte: veja, projetar, né, recuperar, reabilitar é uma parte da brincadeira. Tem uma coisa importante que a gente atua muito hoje e eu acho que é uma cultura que a gente já tem lá fora e precisa trazer aqui para o Brasil, que é da instrumentação e monitoração. Porque vejam vocês, isso é uma coisa nova que a gente trouxe de fora e colocou. E agora? Está funcionando? Não está? Vai surtir o cliente? Fez um investimento enorme nesse negócio. Né? Interesse dele também saber se aquilo está funcionando ou não. Então, o que nós fizemos nessa situação específica? Nós instalamos, em alguns desses elementos, nós criamos uma forma de monitorar, de fazer leituras da efetividade da atuação do ano de sacrifício. Então, está funcionando? Está perdendo massa? Aqui taxa. E nós vamos fazer uma projeção do período de vida útil dessa estrutura agora protegida com esses anos de sacrifício. Mas é ainda dentro do concreto, né? Esse daí é dentro do concreto. Que tem um sistema, veja como são as coisas, né? Tem um sistema similar a esse, que, na verdade, quando construíram esse pier de atracação no Guarujá, fizeram um sistema de inibição da corrosão, mas externo, a proteção por corrente impressa. Só que ele é externo à estrutura. E ele foi totalmente depredado. Né? Porque o pessoal vê lá aqueles barras de metal imersas lá penduradas do lado de fora, o pessoal simplesmente vai lá, rouba os cabos, né? E vai vender isso no mercado paralelo. Então não é uma solução eficaz, mas demanda de muita manutenção e infelizmente está sujeita à depredação. Mas não é eficiente. Exatamente. E esse sistema não é igual a eficácia, né? Exatamente. E esse sistema novo que a gente colocou lá, ele fica realmente sepultado os anos dentro da massa do concreto. Olha, saindo um pouco agora da técnica, eu acho que o nosso telespectador que gosta do assunto deve estar encantado, né? Mas eu tenho uma dúvida aqui da empresa familiar, né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu para os telespectadores que acompanham a TV Osasco, sabe que eu apresento um programa de empreendedorismo também, e quando fala de empresa familiar, dá arrepio. E eu acho muito legal de vocês fazem um bate-bola muito legal, mas eu tenho uma pergunta que é em relação ao seu Antônio, que é o camarada que, pelo que eu vi ali, é que dá direção e vocês são orientados e vão em frente, né? Mas ainda em algum momento, né, com essa evolução da tecnologia, o seu Antônio não chega em algum momento e fala, mas isso não deveria ser assim? Vocês já se depararam com isso, Thales? Olha, Paulo, é muito interessante que ele é o primeiro da nossa turma a falar, quando a gente chega com uma novidade, ele é o primeiro a falar, vamos fazer. Olha que bacana. É impressionante. Que bacana. Isso, os jovens Espírito telespectadores, empreendedor. Isso é realmente um verdadeiro empreendedor. Tudo que nós colocamos na mesa em reuniões, em bate-papos que nós fazemos semanalmente, ele é o primeiro a falar, vamos fazer, vamos estudar, vamos implementar. Né? Então, o que aconteceu? Ele preparou uma sucessão. Sim. Ele preparou uma sucessão. Ele deu condições para nós. É interessante essa observação, né, que para quem profissional que nos assiste, que não adianta ficar estacionado. Tem que estar sempre buscando novas tecnologias, novas técnicas, novos produtos. Exatamente. Porque a coisa está uma evolução muito rápida. Né? E eu me lembro, antes da gente encerrar o horário, Paulão, que por falar em empreendedorismo, né, a gente fala muito disso na faculdade, né, na Universidade de Administração. Sim. Eu fui comentar com uma professora de psicologia que eu fazia parte de uma sociedade familiar e que era difícil, né? Não é fácil, porque nós temos, né, misturar a família com negócios não é fácil. Ela me deu um livro do Renato Bernhoeft, chamado Empresa Familiar, como criar, manter e sair de uma sociedade familiar. Isso é muito importante. Para quem for trabalhar com família, tem que ter essa inteligência emocional nesse sentido. Com certeza. É possível fazer. E é necessário administrador dentro de empresas de engenharia. É necessário. A administração profissional é muito importante. Thales, Tiago, eu agradeço vocês, né? A família Carmona que esteve hoje presente, nos enriquecendo com essas informações.
porque é importante que o nosso programa aqui ele tenha exatamente esse vínculo, de trazer alguma coisa nova para o nosso sempre desenvolvimento tecnológico. Agradeço a presença de vocês. Tá? Obrigado, Paulinho. E, Egídio, volte logo, porque senão vai ficar sem espaço. Nós queremos vir participar de um programa com o Egídio também. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau.